A gente asfalta as nossas ruas com asfalto, né, com piche, né? A Bíblia diz que a cidade de Deus, as ruas são de ouro. O ouro no céu, ele é o chão que a gente pisa. O chão que a gente pisa aqui, ele é terra. Sim ou não? Nós, esse nosso corpo mortal, ele foi formado com terra. A Bíblia diz que esse corpo aqui, ele voltará para o pó. Ou pode ser que ele seja transformado no arrebatamento e suba, aquelas pessoas que estiverem vivas no dia do arrebatamento. Mas a Bíblia diz que esse corpo voltará para o pó. A Bíblia diz que nós somos devedores não à carne, mas ao Espírito. Amém? Porque o nosso espírito, a nossa alma, é que entrará no reino de Deus. Então, a fé cristã, a fé na palavra de Deus, é o nosso maior tesouro. Entenda o que eu estou falando. Você precisa entender o que é fé, para você poder valorizar e guardar a tua fé. E eu gostaria que você fosse comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Você sabia que a pregação da fé, ela é loucura para o mundo? Você sabia que a fé que os cristãos têm, o mundo jamais irá entender? As pessoas naturais, elas nos têm, sabe como o quê? Como doidos. Você sabia disso? Pessoas que não têm noção de quem é Jesus. Para essa pessoa, nós somos malucos. Para muitos deles, do mundo, que não conhecem a Jesus Cristo, nós estamos aqui, não passamos de um bando de doido. Você sabia disso? A nossa fé é algo muito precioso, e o diabo vai fazer de tudo para roubar ela. Ele vai te oferecer coisas lindas. Para quem é solteiro, mulheres lindas, para tentar roubar a tua fé. Para mulheres solteiras, homens lindos, talvez muito dinheiro, talvez propostas tentadoras, para te desviar do caminho do Senhor. Uma coisa eu te digo e posso te garantir: Satanás está muito interessado em roubar a sua fé e tirar você do caminho da salvação. Precisamos entender o que é fé, e eu começarei lendo o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então vamos lá, a nível, para a gente poder dar início aqui a essa nossa saga de saber o que é fé. Primeiro lugar, a fé é certeza de algo que se espera. E nós precisamos entender isso.
não é certeza de algo que está na minha mão. É certeza de algo que eu simplesmente só estou esperando. Ok? Só que provavelmente muitos de nós tivemos um diagnóstico, tivemos uma opinião de pessoas inteligentíssimas que disseram: não tem jeito para você. E aí? Aí já começa o conflito interior. Aí já começa a incomodar o nosso lado racional. Então, a fé, em primeiro lugar, ela não é racional. Ela não é algo racional. A mente humana jamais entenderá a fé. O seu patrão que é ateu, o seu amigo, o colega de trabalho, o mundo, a mídia, os que governam o mundo, as pessoas lá fora que não conhecem Jesus, jamais irão entender a sua fé, a não ser quando eles verem que um milagre aconteceu, que algo realmente seja comprovado, que realmente um milagre aconteceu. E para nós que conhecemos Jesus, em relação a isso, nós estamos tranquilos, porque o nosso Deus é Deus de milagre, sim ou não? Eu te pergunto, só que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, e Ele não depende de situações, consequências, circunstâncias. Deus não depende de mim nem de você. Deus, Ele é autossuficiente. Ele é todo poderoso. Ele não precisa de conselho. Ele não tem dificuldade. Aquilo que não existe não é problema para Ele. Amém? Porque simplesmente Ele fala e tudo passa a existir. Simplesmente quando Ele faz explodir a sua voz, as coisas acontecem, ponto final. E não me pergunte como, porque aí eu não vou saber te responder. Porque a nós é dado o quê? O crer. Agora os mistérios pertencem a quem? A Deus. Às vezes a gente é tão intrometido que a gente quer saber como que Deus fez para aquela perna toda atrofiada, torta, endireitar, o osso estralar, e como que Deus fez para trocar um coração que já não funcionava mais e sem nenhum tipo de corte ali, simplesmente aquela pessoa creu que Jesus levou as doenças e aquele coração foi regenerado e é um coração novo. Não tem como explicar. Um cego de nascença, como nós já vimos, que nunca tinha visto o rosto da mãe, e ele abrir os olhos, e detalhe, né? Eu me lembro que quando eu vi a primeira vez esse vídeo, eu não prestei atenção. Na segunda vez, eu vi com mais detalhes. O pastor Hernani, quando ele foi orar por aquele rapaz, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas quando ele foi orar, foi lá em Concórdia, no Paraná. Paraná ou Santa Catarina? Santa Catarina. E quando ele foi orar, ele falou o seguinte: olha, irmãos, ele não tinha um olho, rapaz. Um dos olhos ele não tinha, era só, não tinha nada. Um dos olhos ele não tinha. E o outro olho, nunca viu na vida. Nasceu e nunca viu. Então ele pegou e orou. E ele orou pelo rapaz e disse: veja o rosto da sua mãe. E aquele rapaz abriu os olhos e começou a chorar em prantos, emocionado, vendo pela primeira vez o rosto da sua mãe. Agora eu te pergunto, Deus pode pôr um olho ali onde não tinha olho? Claro que sim. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Milagres não acontecem. Você sabia disso? Milagre não acontece. Milagres, prodígios, milagres criativos, sinais, prodígios, curas, isso não acontece simplesmente. Isso tem que ser provocado pela fé. As pessoas que obtiveram testemunho de Deus, elas provocaram através da sua fé.
elas creram no impossível, no improvável. Por exemplo, Deus falou para Abraão que sai da casa do teu pai, pega os seus filhos, a sua mulher, os seus empregados, pega tudo que você tem e sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Simplesmente Abraão creu na voz do Senhor e foi. E aos poucos, mediante a sua fé e a sua busca, a sua vida de oração, ali Deus foi revelando qual seria a vontade dele para Abraão. Depois, parecia que estava cada vez mais longe a promessa de Deus, porque Abraão, os anos se passaram, o seu corpo já não funcionava mais, a sua mulher era estéril, e Deus ainda manda ele para o deserto. Sobrou o deserto para ele, porque o sobrinho dele foi para um lado, escolheu um lugar bonito. Ló escolheu um lugar que aos olhos humanos agradava. Nossa, que lugar lindo, gente do céu. Tudo bonitinho, tudo verdinho, e foi para lá que Ló foi. Abraão, sobrou o que para ele? Sobrou o deserto. Só que Deus era com Abraão. Escute isso que eu vou te falar. Deus era com Abraão e Abraão era com Deus. Não basta Deus ser com você se você não for com Ele. Você tem que ser com Deus. Como? Através da fé. Não é só um lado. É uma via de mão dupla. Deus vem e você vai. Ou você está pensando que o Senhor, Ele está desesperado por causa de você. Ou Deus está mendigando e Ele precisa que você ir até você. Se você não for até Deus, Ele não pode ser como Ele foi com Abraão na sua vida. Você precisa estar disposto a crer. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Então a fé é certeza de algo que se espera. Loucura para o mundo. É coisa de doido para o mundo. O quê? Você vai na igreja? Quem aqui já escutou isso aí? Você vai na igreja? KKKKKKK. Você é doido, rapaz. Vai dar dinheiro para pastor. Quem já escutou isso? Você é besta. Igreja somos nós. Quem já escutou isso? Igreja é você. Você já escutou isso? A fé, ela é loucura para o mundo. E aqui diz assim: e a convicção de fatos que não se veem. Então o acordo é: você não viu, mas creu. O fato é, você não está vendo nada, não tem vestígio, não tem nem sinal, mas você crê. Você crê e não importa como que Deus vai fazer, você crê. Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer mais do Espírito Santo de Deus na sua vida? Eu não sei o que você quer, mas você deva ter algo no seu coração, alguns questionamentos a respeito de, talvez, de querer uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, respostas de Deus para as suas orações. O fato é que primeiro nós temos que crer, sem ver. Às vezes nós queremos um sinalzinho. Não é pecado querer um sinal, mas nós temos que crer independente dos sinais. Nós temos que crer. Abraão, ele só via areia para tudo quanto é lado. E Deus falou para ele que aonde ele pisasse, daria para ele. Deus falou para ele que prosperaria Abraão. Aliás, Deus falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações. O nome Abraão, o significado é pai de muitas nações. Sabia disso? O nome dele era Abrão. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Era Abrão o nome dele, Abrão.
Aí Deus mudou o nome dele, porque ele creu, Deus mudou o nome dele. Então o nome dele passou a ser Abraão, que significa pai de muitas nações. Então ele já tinha o nome já, de pai de muitas nações. Mas e o filho? Não tinha. Faltava o filho, faltava o cumprimento das promessas. Mas ele tinha o principal, ele tinha a convicção de que Deus já havia feito. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, o Senhor Jesus nos ensinou que quando nós oramos ao Senhor, no momento que você ora, sabe quando você ora falando, Senhor, conceda-me saúde. Sabe quando você ora pedindo para o Senhor te curar, ou pedindo um socorro de Deus, ou pedindo um milagre para o Senhor? A Bíblia diz que no momento que você ora, você já deve crer que já recebeu. No momento da oração, o momento da oração é exatamente o momento que quando você creu, você orou e creu, naquele exato momento já aconteceu. Independente se você está vendo manifestar aquilo que você pediu ou não. Independente, a fé é assim que ela opera. Ela vê sem ver, ela crê sem ver, ela crê antes de tudo, crê primeiro, ela vê pelos olhos espirituais. Ainda que tudo seja contrário, ainda que nunca na história, ninguém, por exemplo, imagine que uma pessoa tem uma doença rara e que jamais alguém pode ser curado dessa doença. Ué, você vai ser o primeiro. Amém? Quando Jesus começou a andar na Galileia, nunca um cego havia enxergado. Nunca. Mas, para Deus, eu serei então o primeiro. Porque essa é a fé que nós temos. Esse Deus é real. Então a fé também tem que ser real. E aquilo que nós cremos vai materializar pela fé. A Bíblia, ela diz que até os dias do dilúvio nunca havia chovido. Você sabia disso? Que Deus falou para Noé aparelhar uma arca, passou as medidas para ele, passou o comprimento, tamanho, altura, profundidade, falou tudo o que ele tinha que fazer e falou, olha, eu vou mandar um dilúvio, vou acabar com tudo. Então, faça essa arca e pregue, porque Noé pregou. Chamou aquele povo para se arrepender, mas ninguém, você é doido. Se nós já sabendo o que é chuva, muitos de nós talvez já duvidaria, se alguém falasse, vai chover, então corre, você olhar e ver, está tudo sol, o céu azulzinho. Imagine, nos dias de Noé, nunca havia chovido na terra, porque a configuração da terra, nos dias de Noé, antes do dilúvio, era uma configuração geográfica completamente diferente dos nossos dias. A terra, ela era regada por uma espécie de um vapor. Um vapor, a terra era como se fosse uma estufa gigantesca. Não precisava de chuva. Um vapor que vinha de baixo e um vapor que vinha de cima. Era suficiente. A pressão atmosférica era completamente diferente dos nossos dias. Por exemplo, a tantos graus de pressão atmosférica, isso é comprovado cientificamente, se você se cortar, no mesmo dia, talvez em minutos, você é curado. Você sabia disso? Por conta da pressão atmosférica. Então, naquele tempo, isso explica o porquê que os homens viviam tantos anos, 900, 600 anos, porque eles tinham mais saúde. De repente, se cortando, no mesmo dia já não tinha mais nada, por conta dessa pressão, dessa configuração climática que a Terra tinha. A Terra era um grande gigante gasoso, e nunca havia chovido, porém a Terra se contaminou. A terra foi contaminada por causa dos homens, por causa do pecado.
Então as mulheres, as filhas dos homens, elas tiveram relações com os anjos que caíram do seu lugar de habitação, e eles tiveram filhos gigantes. Aconteceu uma mutação, houve uma espécie de mistura entre anjos caídos com as mulheres, e isso gerou gigantes, o que nós também conhecemos por Néfilins, né? A Bíblia fala Néfilins, ou gigantes, a palavra para gigantes é Néfilins, o significado, Néfilins, significa caídos. Então era uma mistura entre seres celestiais e humanos, isso gerou uma mutação, e esses homens eram gigantes, e eles eram muito maus, e eles comiam todas as lavouras dos homens, isso você vai ler na história, e eles comiam tudo, e começaram a devorar os homens também, começaram a comer as pessoas, eles eram muito maus, eles eram muito grandes, eles eram os poderosos da época, isso está em Gênesis capítulo 6, depois você leia lá, eles eram conhecidos como os poderosos da época. Então, por que Deus mandou o dilúvio? Para acabar com isso. Deus precisava acabar com essa mistura. Então Deus falou, Noé saiu pregando que ia chover, coisa de doido. Imagine só alguém chegar para você, encontrar com você, e aí pastora Silvana, tudo bem? Pergunta onde eu estava. Ah pastora, nem te conto. Fiquei 3 dias dormindo dentro de um ventre de um peixe. 3 dias. Aí eu orei e o peixe me levou e me jogou lá num lugar onde Deus queria que eu fosse. Olha que papo é esse, gente. Que conversa. A Bíblia diz isso. A fé é algo que a nossa mente, ela nunca vai entender. O trabalhar de Deus. Não queira entender como que Deus faz. Apenas creia. Observe. No versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Do que nós somos diferentes dos antigos? Responda para mim. Eu diria para você que nós não temos nada de inferioridade, não temos nada de diferentes. Muito pelo contrário, eu diria que nós somos privilegiados porque o Evangelho já veio para nós. O Evangelho já foi entregue, já foi pregado para nós. Ou seja, o poder que nós temos, que está no nome de Jesus, que é a grande herança que temos, a fé em Jesus Cristo, isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Esses homens, eles creram em Deus, e eles obtiveram testemunho da parte de Deus. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A ciência, ela vai tentar explicar que aconteceu uma explosão de um átomo, e aquela explosão que gerou mais explosões, isso eles chamam de Big Bang, e eles tentam defender a tese de que as coisas aconteceram simplesmente do nada, mas que Deus está fora disso. A Bíblia diz que ao estrondo da voz de Deus, tudo se derreteu. Ao estrondo da voz de Deus, pela palavra de Deus, tudo se formou. Pela palavra. E a Bíblia fala que quando Deus fala, é como uma explosão. Quem aqui já escutou um trovão? Aquele de assustar. Multiplica isso por 100 milhões de vezes. É a voz de Deus. O estrondo da voz de Deus é algo extraordinário, que faz estremecer tudo. Tudo! Então, a ciência nunca vai reconhecer que o Big Bang foi o estrondo da voz de Deus. E nós, cristãos, nunca vamos falar que a voz de Deus é o Big Bang. Mas, na realidade, esse estrondo, que a ciência chama de Big Bang, não é nada mais e nada menos do que o estrondo da voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é poderoso demais.
Então o versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então qual que é a fundamentação que nós temos? Primeiro, é a palavra, é a Bíblia. Segundo, é a fé na palavra de Deus. Amém? Nós cremos, e por isso, porque está escrito. Isso é fé. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Ou seja, tudo que você pode ver, inclusive você, passou a existir através do invisível. O invisível é que fez com que o visível existisse. Amém? O espiritual, na dimensão aonde Deus está, que nós não podemos ver, o invisível, então nós chamamos de invisível, ou a ciência chama de metafísico. Então, nós cremos que o invisível trouxe à existência tudo que existe, pela fé. A palavra de Deus é que criou todas as coisas. E aqui, a partir do versículo 4, nós teremos menções de homens que obtiveram testemunho de Deus através da fé. O primeiro deles, Abel, que ofereceu a Deus o melhor sacrifício. Então Abel ofereceu um excelente sacrifício, muito melhor do que o de Caim. Então Caim, ele ofereceu o pior, Abel ofereceu o melhor. E eu pergunto, quem foi aprovado por Deus? Abel. Caim foi reprovado por Deus. Inclusive quando Caim estava bicudo, quando Caim estava com ódio do seu irmão, Deus falou para ele assim: por que você não faz o bem, assim como o teu irmão? Se você fizer, não seria também você aceito? Então ele queria do jeito dele, não do jeito de Deus. E eu pergunto, quem precisa de quem? Quem é que precisa de quem? Isso significa que tem que ser do jeito de quem? E por que então tu insiste que seja do teu jeito? Por que então que nós insistimos que não é do jeito de Deus e tem que ser do nosso? Sendo que quem nos aprova é o Senhor. Nós não podemos nos autoaprovar. Nós podemos analisar o nosso coração. Nós podemos fazer um exame introspectivo. Agora, quem aprova ou reprova a nossa fé é o Senhor. Amém? Versículo 5. Pela fé Enoque foi transladado e não viu a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Deus o arrebatou. Deus não deixou esse homem morrer. Esse homem não viu a morte. Esse homem chamado Enoque. Este homem, a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Amém? Imagine que coisa gloriosa. Isso aconteceu com Elias também. Elias também não provou da morte. Elias, quando chegou o momento da sua partida, alguns carros de fogo passaram e levaram Elias para a glória. Amém? Glória a Deus. Isso é possível? Só para quem crê. É ou não é verdade? Quem aqui crê que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja dele? Quem crê que está próximo? Quem vai ficar feliz na vinda do Senhor? Quem vai ficar feliz na vinda do Senhor? Eu não vou não. Eu não vou ficar feliz. Eu vou subir feliz. Você viu a pegadinha do pastor? Quem vai ficar feliz? Eu não vou ficar feliz coisa nenhuma. Eu vou subir feliz. Amém? Eu vou subir feliz. Porque eu não vou ficar aqui para contar história, eu não vou ficar aqui para ficar matutando por que eu fiquei, simplesmente eu quero estar pronto no dia do Senhor. E o dia do Senhor está próximo. Gente, irmãos, o cenário está quase pronto para a vinda do Senhor, para o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele tem um grande banquete preparado. Uma mesa muito grande, um grande banquete. E a Bíblia diz que não poderá ficar um lugar vazio, porque essa mesa do Senhor, ela terá que ser completada.
Então, quando essa mesa se completar, então o Senhor arrebatará a sua igreja. Amém? Quando findar o nosso tempo, quando a última alma que tem que se converter, levantar a mão, se entregando a Jesus, e a porta se fechar, o Senhor arrebata a igreja. Você sabia disso? Você sabia disso, que o Senhor, Ele não está demorando para voltar? Na verdade, Ele não está tardando a sua vinda. O Senhor está usando de misericórdia, de longanimidade, para que você conserte a tua vida logo. O Senhor está dando tempo, o Senhor está sendo longânimo. Porque se o Senhor voltasse agora, responda para você mesmo: será que você iria ou será que você ficaria? Não precisa me responder, mas que você possa fazer essa reflexão e que você possa urgentemente acertar a tua vida, porque o dia do Senhor está próximo. Amém? De fato, sem fé, versículo 6, de fato, chegamos a uma conclusão então. Chegamos juntos a uma conclusão, ou não chegamos? Versículo 6, temos aqui uma conclusão. De fato, sem fé, vamos ler todos juntos? Vamos lá. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna recompensador de todos os que o buscam. Amém? Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós temos aqui vários exemplos. A Bíblia diz, ela cita aqui, uma galeria dos heróis da fé. Ela cita homens e mulheres que obtiveram testemunho da parte de Deus. Pega uma aguinha para mim, fazendo um favor. Muito obrigado. Aqui a palavra de Deus, ela menciona homens e mulheres que obtiveram testemunho da parte de Deus por causa da sua fé, por causa do seu fervor, por causa da sua entrega, das suas obras. Porque a nossa fé, ela não é falada apenas. Amém? A Bíblia diz algo muito importante a respeito da fé. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Então a fé, ela não é simplesmente eu sair dizendo 24 horas, eu tenho fé, 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 eu tenho fé. Isso não é fé. Agora, quando eu dobro o joelho para orar ao Senhor, e quando eu dobro o joelho, disposto a buscar ao Senhor e a encontrar o Senhor, então eu estou tendo uma grande atitude de fé. Amém? Quando eu pego as escrituras e começo a comer cada palavra, então eu estou ali tendo uma grande atitude de fé. Quando eu procuro andar com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, então eu estou tendo uma atitude de fé. E também quando eu estendo a mão para o meu próximo, também estou tendo uma atitude de fé. Amém? Também. Mas a minha fé, ela primeiro deve me reconectar com quem? Com o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o vosso entendimento, e depois disso amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, uma fé que não te leva primeiro para Deus não é fé. Ou é uma fé segundo o mundo, é uma fé segundo você. A fé que agrada a Deus, ela te leva primeiro a uma comunhão profunda com Deus. E depois, isso vai desdobrar em quê? Isso depois vai te levar a amar também o seu próximo. A pessoa te para no sinal, moço, você pode me ajudar? Querido, só um minuto, já estava aqui esperando você passar. Você pega ali aquela ajuda e dá para aquela pessoa. Cristãos verdadeiros
tem esse coração, um coração de repartir, um coração doador, um coração que tem uma mentalidade celestial e também tem uma mentalidade terrena, sim, porque nós ainda estamos aqui, mas nós precisamos ter uma mentalidade espiritual. A nossa fé é algo espiritual, a fé não é algo carnal, a fé é algo espiritual. No entanto, que para você edificar a sua fé, você precisa orar e ler a Bíblia, senão a sua fé, a fé que você tem é a fé que você edifica. A fé que, se você ganhar uma plantinha, quem gosta de planta aqui? Tirando a minha esposa, pode baixar a mão aí, que eu não aguento mais comprar aquelas plantas. Ela não pode ver uma planta. Estou brincando, tá? Pode comprar sim, meu amor. Estou brincando, é só brincadeira. Pode comprar. Aloísio, né? Olha só. Então vamos lá. Pega aquela plantinha, coloca ela no sol, esquece dela. Ela vai morrer. Amém? A fé, ela precisa ser edificada, cuidada, regada. A fé é um tesouro. Você tem que olhar todo dia. Você tem que dar uma conferida todo dia. Você tem que ir lá, abrir o cofre do seu coração e dar uma olhada. Deixa eu ver se a minha joia está aqui. É a minha fé. Amém? Deixa eu ver se realmente eu estou na fé. Espera aí. Ixi, eu estou muito preguiçoso para orar. Opa! Senhor, eis-me aqui. Amém? Opa, espera aí. Ixi, espera aí, minha boca saiu um palavrão da minha boca. Meu Deus do céu. Espera aí. Eu preciso edificar a minha fé. Porque senão eu não vou passar de um religioso. E vou ficar aí falando no dialeto gospel, vaso, varão, terra, manto, não sei o quê, e Jesus vai voltar, eu vou ficar aí. Ou seja, blá, blá, blá não é fé. A fé é um tesouro precioso que o crente tem. E se você não precisou dela ainda, você vai precisar. E se você não edifica a tua fé, a hora que você precisar dela, como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Então tá, você não edifica a fé, você vai levando de qualquer jeito, não está nem aí, então tá. Aí o bonitão amanhã vai se segurar onde? Como que você vai fazer? A quem você vai recorrer? Quem vai te responder? Quem vai te socorrer? Da onde virá o milagre? Ah, mas eu vou pedir para minha mãe orar. E se não der? Ah, mas eu tenho amizade com um profeta. Não, mas eu sigo um profeta nas redes sociais. E se não der? E se não der para fazer nada disso? E se não der para ninguém te socorrer? Aí a sua fé, aonde está a sua fé? Nós precisamos encerrar a nossa carreira e precisamos guardar a nossa fé. Nós precisamos ir lá, conferir, espera aí, deixa eu ver como que eu estou, deixa eu ver o que eu tenho falado, como que eu tenho me portado, como que eu tenho sido como cristão, como pai, como mãe, como profissional, como, sabe, como pessoa. Eu tenho sido alguém que tem sido aprovado por Deus ou estou sendo reprovado por Deus? Se o Senhor vier agora, eu subo ou eu fico? Nós temos que nos perguntar isso. Nós temos que fazer esses questionamentos para nós. E nós precisamos edificar a nossa fé. Em Judas, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: mas vós, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando todo o tempo no Espírito Santo. A fé precisa ser edificada ou não? Efésios capítulo 6, versículo 18. O que está escrito aí? Efésios 6. Deixa eu achar aqui. Efésios capítulo 6, no versículo 18 diz assim:
com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Nós temos que estar ligados com Deus. E para isto, vigiando com toda a perseverança. Então, é uma fé que vigia. A fé verdadeira é uma fé que vigia o que fala, o que ouve, porque não é só o que fala, é o que ouve também. Eu também não posso ficar emprestando o meu ouvido para ficar ouvindo falar mal das pessoas. Eu não posso, aquelas pessoas que falam mal no meu ouvido, elas não podem se sentir confortáveis em falar comigo. Então eu já tenho que dar um jeito de, acabar com isso. Porque eu tenho que vigiar. Porque eu tenho um tesouro que eu não posso perder, que é a minha, que o diabo está doidinho para roubar. Então ele vai tentar nos sujar. Ele vai tentar. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 23 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então a mãe de Moisés, ela sabia que havia um decreto que todas as crianças seriam mortas. Pela fé, ela colocou Moisés num cesto e colocou no rio. Pela fé. Ela confiou no Senhor. Bom, o não eu já tenho. Bom, já está condenado para morrer. Mas não é por isso que eu vou me entregar. Não é, por exemplo, eu dei um exemplo hoje de manhã muito forte aqui. Quem aqui é pai ou mãe? Se o seu filho morrer, o que você faria? Você entregaria ele para a funerária? Um exemplo de fé que nós temos na Escritura é que muitas mulheres receberam os seus mortos através da ressurreição, pela fé. Está nesse texto que nós, se você ler o texto inteiro, você vai observar isso. Acho que está aqui no versículo, quer ver aqui, Versículo 35, está assim, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Queridos, a Bíblia vai nos dar vários exemplos de fé. Por que ela faz isso? Porque a fé sem obras é morta. Ainda que tudo pareça estar chegando ao fim, ainda assim, você não deve se entregar, você deve usar a sua fé, porque talvez essa seja a oportunidade de você receber e viver um grande milagre na sua vida. Inclusive, falando dessa questão de criança morrer, filho morrer, se um dia acontecer isso aqui no nosso meio, eu peço para você, em nome de Jesus, não deixe a funerária levar. Antes de fazer qualquer coisa, me chame para orar por ele, porque o Senhor é um Deus que pode ressuscitar, e é Deus que ressuscita os mortos. O nosso Deus é Deus que ressuscita os mortos. E Jesus, ele falou assim, ide em meu nome, curai os enfermos, expulsai os demônios, falarão novas línguas, ressuscitai os mortos. Isso aí não estou inventando, não. A nossa fé, ela pode provocar milagres na nossa vida. Como eu mencionei, milagres não acontecem, eles são provocados. Então talvez nós sejamos provados, e aí? Nós precisamos ser o quê? Aprovados. Nós não podemos ser reprovados, e eu quero concluir aqui lendo 2 aos Coríntios, no capítulo 13, em nome de Jesus, 2 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, e aqui eu concluo, está escrito assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados.
vá lá no cofrinho do seu coração e observe e veja como tem andado a sua fé. O seu Deus ainda é um Deus que ressuscita os mortos? O seu Deus ainda é um Deus que batiza com o Espírito Santo? O seu Deus ainda é um Deus que fecha a boca do leão? O seu Deus ainda é o quarto homem que anda com você dentro da fornalha? Se o seu Deus é esse Deus, então pode glorificar o nome de Jesus com uma salva de palmas bem forte.